Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Stephen King escreve livro, livro de Stephen King vira filme. É uma máxima de Hollywood, a gente já viu tantas e tantas obras do cara que foram adaptadas que eu acho que todas serão, eventualmente. Se já não foram, né? É verdade. Ainda não, pois a cada ano o mundo descobre novos contos e novas histórias de Stephen King através do cinema. E um bom exemplo disso é A Longa Marcha, filme que tem chamado a atenção de muita gente pela sua sinopse instigante, né? O que acontece? Pessoas caminhando em um futuro distópico, que fim vai ter essa história? Pois bem, a gente foi assistir ao filme e hoje estamos aqui para deixar a nossa opinião sem spoiler em um primeiro momento e com spoiler lá no finalzinho do vídeo. E eu quero que você organize com seus amigos uma longa marcha onde todo mundo vai passando num celular e dando like nos vídeos, sabe? Cada vídeo é like sem parar, entendeu? E o prêmio vai ser um like maior ainda, um like pra gente. Eu sou viciado em like. A Longa Marcha é um livro originalmente publicado por Richard Bachman, pseudônimo do Stephen King, lá em 1979 e que só hoje foi ganhar uma adaptação cinematográfica, o que me chama muita atenção, já que a premissa do filme é muito interessante e tem deixado muitas pessoas curiosas para assistir essa obra. Mas eu sei por que demoraram tanto tempo assim. Por quê? Porque depois de obras como Round 6, esse negócio de reality show muito popular hoje em dia, faz sentido que eles peguem essa obra, que fala justamente sobre uma longa marcha, que tem desafios, que tem esse negócio envolvendo morte, pra pegar e adaptar. Tu não acha que é o momento propício pra fazer um filme disso? Eu acho que o início dos anos 2000 eram tão propícios quanto, tinha um monte de reality show rolando, e aqui a gente tem essa premissa muito interessante, né, desse reality num futuro distópico, organizado pelo governo, com o apoio dos militares, onde 50 pessoas precisam caminhar até onde elas aguentarem e conforme elas vão desistindo, elas também vão morrendo. E lá no final elas têm uma premiação muito grande em dinheiro para receber, além de a possibilidade de fazer um desejo extra. Eu não conheço a obra original, mas o que eu pensava quando eu lia essa premissa era o seguinte: a tendência é que se esse filme não for bem feito, ele acabe se perdendo e vire um grande marasmo de nada, né? Porque a gente vai ter esses caras caminhando e um monte de morte acontecendo e isso vai ser o filme inteiro. Aliás, uma coisa curiosa é que esse filme ele pode ser até classificado como um filme de uma só locação. Quando na verdade não é, né? Porque eles estão andando, então eles passam por vários locais, mas é sempre uma estrada. Eles não podem desviar da rota, eles não podem entrar em outros lugares, prédios, não. É só uma estrada que eles seguem durante alguns dias, porque essa marcha dura alguns dias. E como o Léo falou, são 50 pessoas. Cada estado dos Estados Unidos escolhe um representante ali por meio de uma seleção que é feita e assim começa essa grande caminhada. Second warning. Third warning. E como o Léo falou, poderia cair nessa parada do marasmo, né? Pô, imagina tu ver um filme de 1h50 e poucos, de gente andando e conversando, gente morrendo. Pô, poderia ser muito chato. Mas aí, felizmente, o filme aposta numa relação que é criada entre os dois protagonistas do filme. O protagonista óbvio aqui da trama é interpretado pelo Cooper Hoffman. A gente vê ele conversando com a mãe dele antes de chegar nessa marcha. A gente percebe que o filme é pelos olhos dele, pelo ponto de vista dele. E também tem esse parceiro dele, que é interpretado pelo David Johnson, que recentemente estava em Alien Romulus, que vai ser o grande brother que ele vai fazer nessa caminhada. Então eles vão conversar o tempo inteiro, eles vão se motivar, eles vão se ajudar, e essa amizade, pra mim, é o filme. Essa amizade inteira é o alicerce do filme. Se não tivesse isso, pra mim ia ser qualquer coisa. Obrigado, amigo. Você é um amigo. É através das conversas entre eles dois que a gente vai conhecendo melhor a situação desse universo, né, as dificuldades pelas quais cada um passou, o que cada um deles está fazendo ali, afinal de contas, eles se candidatam, né, de uma maneira voluntária, eles desejaram estar ali, então a gente vai conhecendo os dois personagens e isso meio que vai guiando a trama, vai fazendo a gente entender o ponto de vista deles e principalmente se afeiçoar a eles. O David Johnson tá muito bem nesse filme. Ele já foi o melhor em Alien Romulus, onde ele faz um androide excelente. Aqui ele tá excelente de novo. O Cooper Hoffman tá bem também. Aliás, ele que é filho do Philip Seymour Hoffman, né? Falecido Philip Seymour Hoffman, que estava anteriormente em vários filmes de sucesso, entre eles a franquia Jogos Vorazes, que tem direção do Francis Lawrence, que agora dirige esse filme também. Eu nunca achei o Francis Lawrence
um grande diretor, assim. Ele já fez Eu Sou a Lenda, ele também fez aquele filme Operação Red Sparrow, Constantine. Ele sempre é um cara que usa bastante CGI nas obras dele, e aqui ele deu uma pisadinha no freio. Tem CGI em um momento ou outro, até para mostrar a violência em certos momentos, mas ele não precisa tanto de CGI assim, então ele consegue entregar um visual que para mim é muito interessante e muito bonito. Esse filme ele realmente chama a atenção por causa que ele é muito bem feito nessa parte gráfica, nessa parte visual, uma fotografia legal também. Só que, para mim, quando vai pro roteiro do filme, eu encontro alguns problemas, especialmente porque eles têm uma necessidade de juntar tudo ao protagonista. De alguma maneira, a trama vai se alinhando e vai conectando as pontas, fazendo com que tudo vire uma grande, sei lá, coincidência. I'm proud of you, boys. You got sacked. Walk until there's only one of you left. Who's ready to fucking win? E assim, fora esses dois personagens muito bons, o Miguel mencionou coincidências, que elas estão relacionadas ao terceiro personagem relevante do filme, que é um militar interpretado pelo Mark Hamill. Ele meio que é o grande vilão dessa obra toda, e várias dessas coincidências acabam se conectando aí com o personagem dele, que é um personagem bem interessante, ele tem uma interpretação legal e tudo mais, mas que pra mim, diferente dos outros dois, o filme não consegue desenvolver tão bem. Acho que ele bate na trave pra ser um grande personagem, mas ele não chega lá, ele se torna um vilão que funciona para a obra, não dá para se queixar disso, mas para mim poderia muito mais. E essa é uma característica que eu vejo em todos os filmes do Francis Lawrence, todos. Para mim, Eu Sou a Lenda é um desperdício, poderia ser muito melhor, Constantine poderia ser muito melhor, Operação Red Sparrow, todos os Jogos Vorazes, eu sempre acho que esse diretor bate na trave. E para mim, esse filme, mais uma vez, bate na trave, porque ele não é 2 horas de marasmo, mas pra mim é um filme muito repetitivo. Eu acho que chega um momento em que eu sinto assim, beleza, é uma obra mais pé no chão, é uma obra mais violenta, só que chega um momento em que eu já entendi a lógica de eu vou trazer um personagem, eu vou trabalhar ele um pouquinho e ele vai morrer de uma maneira violenta. Eu vou trazer um personagem, vai acontecer alguma coisa e uma morte muito violenta. Chegou no meio do filme, eu pensei assim, cara, por que a gente não acelera e vai logo pra parte final, onde vai sobrar meia dúzia de caras, e aí a gente realmente vai poder ter mais conexão com eles, entendeu? E pra mim é isso que acontece nesse filme. O primeiro ato, o segundo ato dele, eu fiquei entendendo que a gente estava se aproximando da relação, mas pra mim ainda tinha muita conversa sobre nada rolando e pouco desenvolvimento. Agora, quando chega na reta final, aí ele fica muito bom, porque ele se foca em 2 personagens muito bons que tem aqui. É porque o filme não consegue desenvolver nenhum dos outros 48 caminhantes, entendeu? Tem ali um cara que é engraçadinho, tem um outro que é irritadinho, tem um que é um vilãozinho, tem vários estereótipos de cada tipo de pessoa, mas tu não desenvolve nada a respeito deles, e quando desenvolve é justamente para correlacionar com outros personagens e criar uma coincidência bizarra que é colocada nesse filme, que pra mim faz com que a mensagem inteira dele seja perdida, porque se tu parar pra pensar no livro de 79, o original, foi lançado logo naquele período de guerra do Vietnã e tal, tem todo aquele sentimento americano, anti-guerra, e você percebe que claramente isso aqui é para falar sobre militares americanos, jovens que vão para uma guerra sem saber por que estão indo, que perdem a vida lá em prol de uma coisa que eles nem sabem o que significa. Dá para ver claramente que o livro e esse filme também faz críticas a isso. Mas quando ele começa a pegar os personagens e precisa conectar todos eles o tempo todo, para mim perde essa mensagem, porque o inimigo maior talvez é o dever militar, sabe? Eu acho que é essa a crítica do filme, é o dever militar que não tem explicação. Os soldados simplesmente têm que fazer o que eles são ordenados. Vai dar merda, vai dar merda. Mas quando tu pega e personifica isso numa única pessoa, como é feito nesse filme, pra mim a mensagem se perde. Ele tem também toda uma ideia aqui de que muitas vezes existe um efeito manada, existe gente fazendo coisa sem nem saber por que tá fazendo, entendeu? A galera vai se alistando, mas nem sabe por que tá fazendo isso, qual é a ideia. Todo mundo se empolga com esse reality show, ninguém pensa sobre nada. Então ele tem todas essas outras camadas que você pode encontrar, e ele é uma obra muito mais controlada do Francis Lawrence. Como o Miguel falou, o diretor sempre perde a mão com efeito especial, com lutação, com brigaria, com confusão. Aqui não acontece isso, então eu acho um ponto muito positivo. Mas todas essas camadas, pra mim, elas meio que são muito superficiais, e no fim das contas, o que eu realmente gostei do filme foi a relação entre os 2 protagonistas. Gostei do desenvolvimento dela, gostei de como ela acaba. Na sessão onde eu tava, tinha um monte de gente chorando em alguns momentos do filme, até porque ele tem uma boa trilha sonora que também dá um suporte muito bom para essas cenas, e ele consegue, sabe? Para mim, quando ele trabalha com essa ideia do drama, ele realmente consegue, ele chega lá, só que para mim
a caminhada em alguns momentos ela foi muito longa e repetitiva, e eu queria que ela tivesse sido talvez mais objetiva, ou que ela tivesse focado ainda mais nesses personagens que eu tanto adorei. There's one winner. And no finish line. Felizmente, tem esses dois personagens que o Léo falou, e pra mim, como eu comentei antes, é o alicerce desse filme. O filme só existe, só funciona por causa desses dois personagens, e é por isso que eu ainda tive uma experiência positiva no cinema. Eu saio, tipo, com aquela percepção de que, pô, poderia ter sido um filmaço. Esse filme na mão de um outro diretor, um Frank Darabont da vida, ou algum cara mais inspirado em fazer críticas, até se eles tivessem utilizado um pouco mais esse lance do reality show, que eles falam que vai ser gravado, filmado, mas isso nem é mostrado no filme, isso nem é usado pra nada, é só comentado. Eu acho que ele tinha ali tudo pra ser um filmaço 10 de 10, só que pra mim não chega lá. É um bom filme ainda, só que eu fecho nota 7. Eu vou seguir o relator, porque ele tem boas qualidades, ele é um bom filme, mas esse daqui realmente não me pegou, e mais uma vez eu assisto a um filme do Francis Lawrence e eu penso, se fosse outro cara dirigindo, seria muito melhor. E outra coisa que me incomoda é como esse personagem do Mark Hamill, ele tem os maneirismos que o ator coloca nele, ele tem um jeito de falar interessante, ele tem um jeito de ser babaca e tal, mas que grande poço de nada que é esse personagem. Nada, 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 cara. Agora, só falando sobre um spoiler aqui, né? O final do filme foi um dos poucos finais da carreira desse diretor em que não houve um monte de exposição, um monte de confusão. Ele conseguiu terminar ali de uma maneira um pouco mais subjetiva, né? Que deixa pra você a interpretação se de fato tudo aquilo ocorreu, se teve alguma parte que foi imaginada pelo David Johnson ou não. Inclusive final esse que dizem ser bem diferente do livro, né? Porque no livro quem sobrevive é o Ray e não o Peter, né? Então o que acontece é que a gente vai ver esse final onde ele ganha o prêmio e tal, só que ele fica completamente aberto. No filme, inclusive, quem vence é o Peter e ele realiza o sonho do Ray, que era matar aquele coronel, porque tem toda essa questão, o coronel foi o cara que matou o pai do Ray no passado. Esse coronel também era pai de um cara que estava caminhando nessa longa marcha. Isso que eu falei que pra mim é muito besta, esse negócio de conectar todas as pontas do mundo ao coronel, como se os Estados Unidos fosse um ovo. Aqui, no final é diferente do livro, e isso pode chatear algumas pessoas, né, os 12 fãs do livro, né. O Francis Lawrence se conteve muito nesse final, né, porque ele até deixa aberto a interpretações se o Peter realmente matou ou não o coronel, porque tem uma mudança de som, as pessoas acabam sumindo nesse final e tudo mais. Então ele tenta, a maneira dele, deixar isso aberto. Mas esse final, nas mãos de um outro diretor, ele podia ser muito mais impactante, ele podia ser muito mais amargurado, ele podia... Enfim, eu acho que seria muito melhor se não fosse um filme do Francis Lawrence. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho, comenta sua opinião a respeito de A Longa Marcha. E não se esqueça de conferir aqui na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel, para o PeeWeeCast e para a loja, onde você vai encontrar as roupitas do canal Peewee. E vai andando até lá. Você pode chegar na loja e buscar o seu pedido na loja mesmo. Deixa eu ir até lá desligar. Vai. Só não vai bater a cabeça de novo, como tu sempre faz. Vai, desvia disso aí. Opa, boa, agora desvia da luz. Caminhandinho, vai. Aê.